A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o tema A Voz do Senhor. A primeira característica que vou destacar se encontra no livro de Salmos, no capítulo 29, no versículo 4, e diz assim: A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A palavra majestade é o mesmo que cheia de autoridade, digna de confiança e de toda aceitação. Por isso, podemos entender que todo crente precisa reconhecer a autoridade de Deus sobre a sua vida e que quando Deus fala, devemos confiar e aceitar, reconhecendo a soberania de Deus sobre cada um de nós. Uma outra característica que eu queria destacar é que a voz do Senhor é mansa e delicada. Este exemplo nós encontramos no livro de 1 Reis, no capítulo 19, do versículo 9 ao 15. Ao analisarmos este texto, nós vemos que Elias estava com um coração agitado, inquieto, e que todas aquelas manifestações, o vento forte, o terremoto, o fogo, simbolizavam como estava o coração de Elias, com medo, agitado, mas a voz do Senhor não traz agitação para o nosso coração. A voz do Senhor traz paz, calma, confiança e segurança. Então Elias só saiu da caverna quando ouviu a voz do Senhor. Nesse caso, a voz do Senhor o encorajou. Foi aí que ele foi fazer tudo o que o Senhor disse que ele deveria fazer. E como reconhecer a voz do Senhor? Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, Jesus disse assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Por exemplo, se o pai ou a mãe chamar o seu filho, ele reconhecerá que é o pai ou a sua mãe que está lhe chamando. Isto significa intimidade familiar. Mesmo se o filho estiver dentro de casa, e se o pai ou a sua mãe estiver lá fora da casa, ele vai reconhecer a voz dos seus pais. Da mesma forma, meus irmãos, para se reconhecer a voz de Deus, você precisa ser filho de Deus. No Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim: Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, todos que se arrependeram dos seus pecados e receberam a Cristo em seu coração, como único Senhor e Salvador, passa para a condição de filho de Deus. Em segundo lugar, você precisa cultivar um relacionamento com Deus. Para isto, você precisa conhecer a Deus e o que lhe agrada. Através da sua palavra, na Bíblia, aprendemos a conhecer o caráter de Deus e como ele se relaciona com o homem. Em Oséias, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim: Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O relacionamento com Deus requer tempo e dedicação para que ele cresça e se torne mais profundo. Relacionamento precisa ter diálogo.
orar, conversar com Deus, convidá-lo a fazer parte da sua vida, partilhar com ele seus pensamentos, suas emoções, preocupações, frustrações e alegrias. Relacionamento com Deus também é praticar, ou seja, quando você vive no seu dia a dia tentando agradar a Deus. Hoje em dia existem muitas vozes, meus irmãos, muitas vozes estranhas, falsos apóstolos, falsas doutrinas. Jesus disse que as suas ovelhas não ouviriam a voz do estranho. Eu não sei como você se encontra neste momento e nem qual é a voz que você está ouvindo agora. Se é a voz do seu coração agitado, como Elias, um coração temeroso, inseguro, ou se você está ouvindo a voz da frustração com a sua própria vida nesse momento, ou a voz do inimigo dizendo para você que não tem mais jeito, que está tudo acabado, a voz da derrota. Eu te convido a buscar ao Senhor e pedir a Ele que fale contigo nesta hora. Ele é o nosso único amigo. E se você clamar a Ele, Ele vai falar contigo. Lembre-se, a voz do Senhor é mansa e delicada. Ele vai falar contigo, e então a voz do Senhor trará paz e direção certa para a sua vida. Ouvir a voz do Senhor, meus irmãos, é um desafio diário para todo crente. E que esse seja o nosso objetivo e o nosso foco a cada dia. Que Deus os abençoe e fiquem na paz do Senhor.